Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 115. Título: Guardemos lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios 4:2. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por nossas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós damos continuidade aos nossos estudos com o Livro dos Médiuns. E os itens que nós vamos estudar são os itens 91, 92 e 93. E para que a gente possa mergulhar nas considerações que Kardec faz nesse trecho, é importante destacar qual era o contexto da época. Estamos falando de fenômenos físicos, estamos já discutindo esses fenômenos há um bom tempo nos nossos estudos do Livro dos Médiuns, então muitas considerações foram feitas e aqui Kardec vai amarrar alguns pontos e fazer considerações que nós julgamos muito importantes, inclusive para nós na atualidade. Naquele momento, esses fenômenos passavam por uma efervescência. Então, uma grande atenção foi dedicada a esses fenômenos que se multiplicavam, e inclusive foi essa atenção que levou Kardec a pesquisar e, posteriormente, a codificação da doutrina espírita. Depois, esses fenômenos tiveram uma redução, na sua intensidade, e por motivos que são discutidos no Livro dos Médiuns e que vão ser até discutidos no estudo de hoje, por conta da avaliação que nós podemos fazer da sua utilidade, dos seus efeitos,
e de qual impacto que eles têm. Para os nossos objetivos hoje em dia, a gente vai inverter um pouquinho a ordem que está apresentada no Livro dos Médiuns. Então a gente vai começar pelos itens 92 e 93, que vão tratar de algumas observações mais práticas sobre esse tipo de fenômeno, e aí depois a gente volta no item 91 para que a gente possa discutir mais detidamente e encaminhar uma conclusão com base em observações que Kardec faz sobre como nós devemos encarar esse tipo de fenômeno. Pois bem, então começando lá pelos itens 92 e 93, Kardec vai nos explicar que para esse tipo de fenômeno, e na verdade nós podemos generalizar para outros fenômenos mediúnicos que vão ser discutidos ao longo desse livro, podemos destacar 3 fatores como essenciais para a ocorrência desses fenômenos. O primeiro é o espírito. Então tem que haver um espírito em questão que tem um objetivo. Ele tem uma vontade e uma motivação para poder ocasionar um fenômeno mediúnico. Então, esse espírito é uma parte essencial dessa engrenagem. O segundo ponto fundamental é uma circunstância, um ambiente que permita esse tipo de fenômeno. E, sem dúvida nenhuma, o item mais importante dessa circunstância é a presença de um médium. Então, sem o médium, não pode acontecer um fenômeno mediúnico. Então, precisa ter um espírito e um médium num ambiente. Tem outros fatores, né? Quando a gente fala de ambiente aí, que já foram discutidos alguns e serão discutidos mais ao longo do livro, mas aqui estamos resumindo a esse papel do médium e o seu ambiente. E um terceiro ponto, que não é menos importante, pelo contrário, é a permissão de vontades superiores. Porque, muitas vezes, mesmo tendo o espírito com a intenção de provocar um fenômeno, e mesmo tendo um médium, por algum motivo, não é permitido que aquele fenômeno ocorra. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Isso, coloca Kardec, explica, de certa forma, até a raridade do fenômeno. Embora existam espíritos por toda parte com essa intenção, não existem tantos médiuns assim e precisa ser considerado não só o ambiente, como a vontade de espíritos superiores, de Deus, a permissão para que isso aconteça. Então é por isso que não acontecem fenômenos à torto e à direito. Pelo contrário, são ocasiões raras, porque obedece a essa sistematização. No item 92, ele também faz algumas considerações mais ligadas a esse segundo ponto, que é a questão do médium. O médium é necessário para que ocorra um fenômeno mediúnico. Porém, nem sempre a pessoa sabe que é médium. Então, o fenômeno para acontecer precisa de um médium, mas não necessariamente o médium precisa ter consciência de que está sendo um instrumento, ou sequer de que ele é um instrumento possível para que aconteça o fenômeno. E aí ele complementa, porque existem casos onde não tem a presença de um médium, mas acontece o fenômeno mesmo assim. E aí precisamos discutir o fluido animalizado, e aí vai ter um capítulo mais à frente, só falando sobre fluidos, vai discutir mais detidamente essa questão, mas só deixando claro que esse fluido pode ser transportado. Então, é necessário o médium, mas como ele pode ser transportado, esse local onde acontece o fenômeno não necessariamente precisa ser o mesmo local onde está exatamente o médium. Mas, enfim, tudo isso são detalhes que vão ser discutidos mais à frente. Alguns aspectos dessa discussão até já aconteceram aí nos estudos anteriores. Pois bem, essa característica de fenômeno, ela tem, como a gente disse no início, a característica de chamar a atenção. Chama-se a atenção para o mundo incorpóreo. E aí, embora existam outras formas disso acontecer, geralmente essas formas são muito facilmente creditadas à imaginação. Então, se uma pessoa diz que viu um espírito, se uma pessoa diz que ouviu uma mensagem de alguém que já faleceu, se uma pessoa escreve uma mensagem e atribui ela a um ser incorpóreo, pode-se sempre dizer, é uma imaginação da pessoa.
Dá para discutir a veracidade, inclusive esse livro vai tratar muito disso, mas num primeiro momento é uma resposta fácil. A pessoa imaginou tudo isso, e aí a gente não precisa nem discutir a realidade desse fenômeno. Já com os fenômenos físicos é um pouco diferente, porque um movimento, um barulho, especialmente se tem mais de uma testemunha, fica difícil dizer que foi a imaginação. Então, é um tipo de fenômeno que chama muita atenção e obriga a gente a refletir e a buscar essas causas. E por isso eles foram tão importantes para o estabelecimento da doutrina espírita. Era necessária essa atenção inicial. Mas Kardec faz algumas considerações, e é aí que a gente acha que é muito importante para o nosso momento atual, para a nossa experiência moderna em relação a esse tipo e outros fenômenos, que é um cuidado na busca das causas. Nós precisamos ter cuidado quando buscamos a origem desses fenômenos. Por quê? Muitas vezes nós nos comportamos como aquilo que Kardec vai chamar de espíritas exaltados, ou seja, aquele que acha que tudo é obra dos espíritos. Isso não é verdade. O que Kardec nos diz é que nós precisamos ter o primeiro pensamento, nossa primeira hipótese deve ser sempre das causas naturais. Se por acaso essas causas forem descartadas, aí sim a gente pode começar a pensar em causas que vêm do mundo incorpóreo, em obras dos espíritos. Então, se a gente ouve um barulho, se a gente percebe um movimento, o mais natural é que sejam causas físicas simples. O vento, né, a temperatura, a umidade, esses fatores físicos fazem com que os objetos façam barulho, com que os objetos se movam. Se cai uma caneta, né, de cima de uma mesa, provavelmente foi uma trepidação. Cai um outro objeto, pode ter sido vento. Os barulhos que a gente vê, que a gente ouve, né, na verdade, muitas vezes são questões físicas. A física nos fala da dilatação térmica. Então, os corpos expandem e contraem. Então, as janelas, por exemplo, que bate o sol, de noite esfria, é comum que elas estalem. Os objetos de madeira, com a umidade, eles absorvendo umidade, eles se expandem, perdendo umidade, eles contraem. Então, estalos nos guarda-roupas, nas portas. Os vidros, estava conversando com uma conhecida esses dias sobre isso, falávamos sobre como 2 copos na casa dela quebraram. Muito provável que seja o desgaste do material, né? O vidro expande com o calor, coloca uma bebida quente, ou está lavando com água quente, ou ficou próximo ao sol, uma fonte de calor, o fogão, por exemplo, e aí depois coloca uma bebida gelada ali dentro, o vidro vai contraindo, expandindo, ao longo do tempo isso vai modificando a estrutura e pode um dia causar uma rachadura. Isso é a razão mais comum para que um vidro se quebre. Isso acontece muito com para-brisas de veículos, né, porque fica um sol muito intenso ali. Hoje em dia, com a tecnologia mais moderna, acontece menos, mas é comum. A gente não deve sair atribuindo as coisas a fenômenos sobrenaturais, a fenômenos mediúnicos, né, porque isso é o tipo de coisa que depõe até contra o próprio espiritismo. E também depõe contra os pilares ali do fenômeno que a gente falou. O espírito tem que ter uma intenção, uma motivação para fazer aquilo. Né? Qual a intenção de fazer um estalo, um barulho no guarda-roupa? Ou de quebrar um copo? Né? É possível que um espírito quebre um copo na sua casa? Qual seria o motivo para fazer isso? Qual seria o efeito disso em você que não simplesmente limpar o copo? Será que as forças superiores a esse espírito permitiriam uma ação banal dessa sem motivo? Então a gente precisa pensar no fenômeno como um todo para que a gente não se deixe levar por esse tipo de pensamento. Diz ele, né, nós devemos desconfiar dos relatos exagerados e até das próprias impressões, porque às vezes nós somos pessoas impressionáveis. Às vezes a gente se acostumou a atribuir tudo à origem oculta. Isso vale não só para os fenômenos físicos, mas quantas pessoas por aí relatam que alguém está passando por uma situação difícil? Ah, deve ser obsessão. Com certeza tem um espírito por trás aí acabando com a vida dessa pessoa. Quem disse? Se a gente for estudar a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando fala-se das aflições, bem-aventurados os aflitos,
a maior parte das dificuldades que nós enfrentamos são causadas por nós mesmos. Nós mesmos somos responsáveis pelas nossas dificuldades. Quando não somos nós nessa vida, pode ter sido em outra, podem ser até outras pessoas. Mas para a gente dizer que foi um fenômeno mediúnico, para a gente poder dizer que está acontecendo uma obsessão, a ação de um espírito, a gente precisa ter motivos sólidos para que isso aconteça. Então, é esse tipo de prudência que Kardec nos recomenda. E aí a gente encaminha o nosso encerramento. Uma outra fala de Kardec, muito repetida aqui por nós, está na Revista Espírita de agosto de 1865, no artigo O que ensina o Espiritismo, onde Kardec diz que o objetivo essencial da doutrina espírita é nós sermos melhores. Esses mistérios, os fenômenos mediúnicos que parecem misteriosos, quando eles são explicados, isso é um acessório, nos ajuda. Mas todo conhecimento não serviria de nada e a gente não estaria mais adiantado se nós, de alguma maneira, não nos tornássemos pessoas melhores. Isso quer dizer que o conhecimento não serve para nada? Não, pelo contrário. Inclusive, a gente está discutindo aqui uma ordem de fenômenos que não se discute em outros lugares, que são fenômenos complicados e que abrem os nossos olhos para questões importantes. Inclusive, tem pessoas que enfrentam problemas dessa ordem e que esse esclarecimento ajuda muito. A questão é que a gente não se fecha no conhecimento pelo conhecimento. Que o nosso estudo não perca de vista o nosso objetivo principal, que é progredir moralmente. Muita paz.